Graça e paz a todos, amém? Amém. Quantos estão felizes aqui nesta manhã, diga amém. Glória a Deus. Lucas capítulo 9, verso 51. Diz assim: E aconteceu que, completando-se os dias da sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou os mensageiros adiante de si, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos, para lhes prepararem pousada, mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Versículo 55, Jesus responde, diz o texto: voltando-se, porém, e repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Te agradecemos, Pai, mais uma vez, nesta manhã. Senhor, no meditar da Tua palavra, nos cânticos, naquilo que já fizemos aqui, poderíamos, ó Deus, já Te agradecer por tudo aquilo que o Senhor já falou conosco. Mas eu Te peço, fala um bocado mais conosco. Nos prepara, Senhor, para nos assentarmos a esta mesa. E nos revela hoje, Pai, que de fato, de que espírito de fato nós somos. É isso que nós precisamos. Dá-nos o entendimento desta palavra. Assim eu oro e peço por mim e por todo este povo, em nome de Jesus. E todos eles dizem amém e amém, em nome de Jesus. Bom, esse texto é bem conhecido. Um tempo atrás, acho que uns 2 anos atrás, eu até citei ele aqui numa ministração. E me chamou a atenção essa oração de uma mãe orando com a sua filhinha, ensinando a orar, e a manifestação dessa menina com relação àquilo que a mãe estava dizendo. Ela não conhecendo o caráter de Deus, a menina não conhecendo ainda quais são qual é a maneira de como Deus age e que tipo de espírito habita em nós. Esta menina manifestou aquilo que é um sentimento natural da carne. Quando a gente lê esse texto, o texto aqui de Lucas, né, curioso que a Bíblia vai nos contar essa história, quando Jesus sai do deserto, levado pelo Espírito ao deserto, e ali ser tentado. A Bíblia diz que ele sai dali e vai para a Galileia. E da Galileia, ele começa então, a Galileia no norte, ele começa a descida dele para Jerusalém, porque seria em Jerusalém que o Cristo seria julgado, que ele seria morto ali, crucificado, seria em Jerusalém, aonde ele deveria ser assunto aos céus. Tudo estava ali em Jerusalém, ao sul, aonde de fato tudo deveria acontecer. O texto aqui vai nos chamar a atenção nesses versículos 51 e 56. Nós vemos ali que os discípulos estão descendo e passando pelas aldeias. E eles estão, na verdade, querendo parar em alguns lugares, passar a noite, se alimentar. Jesus está com os discípulos. Jesus os havia convidado para segui-lo ali na Galileia. Eles vão descendo e vão caminhando e vão a caminho de Jerusalém. E a Bíblia nos conta que eles foram procurar lugar, entraram numa aldeia de samaritanos, não é? Não quero entrar aqui no mérito, né, de como, porque os samaritanos não eram bem aceitos pelos judeus, nem os judeus pelos samaritanos, por essa rixa que havia. Isso vem de 900 anos antes de Cristo, né, quando houve a separação do reino do norte, do reino do sul, não é? Quem quiser saber mais, depois vem na escola bíblica, fale aí com a irmã Marisa, ela já falou sobre isso. Mas é interessante que não era por acaso, havia uma situação.
Samaritano era um judeu, assim, segundo a visão do judeu, meia boca, miscigenado, misturado, não tinha sangue puro. Eles haviam se misturado, haviam casado entre si, haviam se relacionado com outros povos, não é? Depois que ali, no ano 700, né, a Síria invade ali, e toda essa situação, e eles começam a servir a Deus num outro monte, e para os judeus isso não serve. E para os judeus, segundo a lei mosaica, a lei de Moisés, eles não poderiam, não é, se misturar, não poderiam ter essa mistura, essa miscigenação de raça e de religião, e os samaritanos tinham. Então, os samaritanos não eram aceitos, havia uma dificuldade. E a Bíblia diz que eles passam, então, por esta cidade. E ali, quando dizem, olha, estamos procurando um lugar, precisamos passar a noite, um lugar para comer, Jesus está aí, perceberam que eles eram judeus, imaginando que Jesus estava, então, descendo para Jerusalém, eles disseram, aqui vocês não podem ficar, aqui não podem parar. Bom, eu fiquei assim intrigado, porque Jesus não mandou fogo, não determinou, Jesus não mandou, ele simplesmente aceita a rejeição dos samaritanos, e diz o texto que eles vão para outra aldeia. Mas o que me chama a atenção aqui, nesse texto, é o versículo 55 e 56. É nesse texto aqui que está exatamente, eu queria saber o que Jesus respondeu quando aqueles dois irmãos, dois discípulos irmãos, não é? Tiago e João, eles estão ali, se apresentam diante de Jesus e dizem, olha, o pessoal não nos aceitou. Neste lugar aqui, há muitos anos atrás, Elias mandou fogo. Será que a gente deve mandar fogo também, como Elias? Esses caras, imagina, nós somos, não é, Jesus, você é o cara, anda com a gente, como é que o pessoal tem a petulância de não nos aceitar? E Jesus, então, diz para eles essa coisa curiosa, não é? E aquilo que esse texto de 56 não nos fala, né? Virando os repreendeu. Bom, a minha versão tua que você tem, aqui completa, não é? Ele diz assim, vós não sabeis de que espírito vós sois. Essa versão apenas diz, os repreendeu. Mas os repreendeu dizendo isso, vós não sabeis de que espírito vós sois. Essas são as palavras que vão prender a nossa atenção aqui nesse texto. O que será que Jesus estava querendo dizer com isso? O que será que Jesus estava querendo dizer com isso? Eles estavam andando com Jesus, sabiam que Jesus era o Filho de Deus, mas Jesus os aborda desta maneira. Jesus fala com eles desta forma. E vocês têm rixa com eles têm rixa com vocês, mas ele estava dizendo em outras palavras, isso não é motivo para vocês quererem pedir fogo sobre eles. Isso não é motivo. E isso nos chama a atenção aqui, queridos, porque nesse contexto, o que Jesus diz no versículo 55, é que Jesus chamou a eles, o que nesse versículo? A necessidade de saberem quem eles eram. Quem eles eram. Jesus chamou a necessidade deles, disse, vocês vão andar comigo, vocês vão ser meus discípulos, vocês precisam saber quem de fato vocês são. Isso vai responder à vida de vocês. Isso vai dar luz ao caminho de vocês. E então, queridos, quando Jesus os chama a essa necessidade de que espíritos eles eram primeiro. Por quê? Porque o conhecimento ou o saber baliza o nosso comportamento. O conhecimento baliza o nosso comportamento. O que é essa palavra baliza? Indica o rumo a seguir. Quando a gente tem conhecimento, quando a gente tem sabedoria, quando a gente conhece sobre alguma coisa, aquele conhecimento baliza a nossa vida e o rumo que nós devemos seguir na vida. Não é à toa, lá em Mateus 22, 29,
que Jesus, falando com os saduceus eram aqueles que não, aula de escola aqui, bíblica dominical, todos os domingos. Os saduceus eram aqueles que não, bom, só a professora sabe, não acreditavam na ressurreição. E os saduceus vão falar com Jesus, aqui nesse capítulo 22, no verso 29, e vão falar com ele, vão fazer assim, olha, a lei mosaica, a lei fala que se por acaso morrer o marido de uma mulher e ela, para que não fique sem herança, ela deve casar com o irmão próximo, o próximo irmão, para que possa ter herança. E se morrer aquele, vem o outro. Os saduceus disseram, pois é, uma mulher causou com 7 irmãos, todos eles morreram, no fim ela morreu também. E a pergunta dos saduceus era assim, olha, lá na ressurreição, ela vai ser mulher de que marido, já que os 7 casaram com ela. E aí Jesus fala uma coisa interessante, ele usa esse versículo que a gente usa bastante. Errais, porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. E ele emenda e diz o quê? Olha, vocês erram, sabe por quê? Na ressurreição, ninguém casa e ninguém se dá a casamento. Vocês não conhecem. Lá não tem casório. Lá na ressurreição vocês não precisam disso. Então, queridos, o que Jesus estava tentando dizer, tentando nos dizer, e aqueles discípulos naquele dia, era exatamente isso, que esse conhecimento que eu tenho, baliza a minha reação às coisas da vida. O conhecimento que eu tenho de Deus e do Deus que me dirige, baliza exatamente a reação que eu vou ter às coisas da vida. É importante que a gente entenda isso. Como é que eu reajo? Eu reajo em função do conhecimento que eu tenho. Por que a gente erra? Por que a gente pisa na bola? Por que a gente é infeliz? Por que a gente não tem paz? Por que a gente vive em guerra? Por falta de conhecimento do Espírito que em nós habita. Jesus disse para os discípulos, olha, vocês não sabem de que espírito vocês são. Então, quando Jesus fala com Tiago e João, os 2 irmãos, diz para eles, vocês precisam saber que espírito vocês são. Vocês estão andando comigo? Espero que vocês entendam de que de fato Deus estou tratando e na minha caminhada eu vou ensinando a vocês. Então, quando a vida se apresenta a nós, dependendo do conhecimento que nós temos da vida e da missão que nós temos de Deus, nós reagimos dessa forma. Vivemos a semana passada e eu ministrei aqui, quem lembra da pregação da semana passada? Deus é soberano. Por quê? Estávamos no meio de uma aflição, no meio de uma crise, de um desabastecimento, violência nas estradas, caminhoneiros, não é? A gente sem saber que expectativa a gente teria da vida, e muita gente até mesmo se desesperando pela situação. E eu vim aqui ministrar a palavra do Senhor, dizendo, Deus é soberano, ou seja, nada na minha vida e na tua vida foge ao controle daquilo que Deus tem. E eu citei aqui Jó 42, quando Jó disse para o Senhor com uma convicção, Senhor, eu sei que tudo podes. Esse é o entendimento. Então, quando eu tenho conhecimento, isso baliza a minha vida. Aí eu tenho dívidas, eu tenho contas para pagar. Aí eu tenho aquilo outro, eu tenho aquilo lá. Ah, pastor, mas você não sabe. Eu estou passando uma situação de aflição, da enfermidade. O Senhor está dizendo, você precisa saber que Espírito dirige a tua vida. E se é o Espírito de Deus, Paulo vai dizer nessa situação da tua vida. Filipenses 4,19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir quantas necessidades? Todas as vossas necessidades. Ele diz todas. Então, se eu conheço a Deus e tenho conhecimento
da revelação de Deus para a minha vida, e eu sei a minha missão, e que tipo de espírito me dirige, como é que eu vou andar? Eu vou andar de acordo com aquilo que eu conheço, aquilo que eu tenho conhecimento. Por isso Cristo diz, errais porque não conheceis. Estava dizendo para Tiago e João, vocês erram, porque vocês não conhecem o propósito de Deus para os samaritanos. Ele não veio destruir samaritanos, ele veio anunciar aos samaritanos que agora Deus não é monopólio dos judeus, é dos samaritanos também. É isso que Jesus vai abordar. E quando ele nos chama a atenção, queridos, nesse texto aqui, quando a gente sabe exatamente e tem o conhecimento da palavra, então a gente vai descansar e não vai carregar mais uma preocupação. Não vai andar mais desesperado, não vai andar mais angustiado. Antes, nós vamos fazer o que Paulo ensina aos Filipenses: não andeis ansiosos, mas fazei o quê? Mas fazei conhecidas diante de Deus as vossas petições, e faça isso com o quê? Com orações, com ações de graça, com petições. Se é para pedir, peça. Se é para glorificar a Deus, glorifique. Mas tire a necessidade do teu coração e faça a necessidade do teu coração conhecida diante de Deus. Isso é o quê? Conhecimento. Por isso, o Cristo vai dizer, errais. Falou para os saduceus, diz para nós todo dia, erramos. Por quê? Porque andamos ansiosos, andamos desesperados, damos a nossa opinião, queridos, e nós não andamos pela nossa opinião, nós andamos pela verdade, e a verdade está baseada na fé. Por isso o escritor dos Hebreus diz, o justo vive pela fé. Eu acho, sabe, quando você vai falar alguma coisa comigo, vai falar com algum do teu irmão, você não deve, eu acho. Bom, eu ia dizer uma redundância aqui, né? Eu acho um barato, né? Não, porque eu acho, você não acha nada. Quando você for afirmar alguma coisa, venha com a Bíblia. Porque o que você acha não interessa e nem o quê? Nem convence ninguém. Mas a palavra convence. O Espírito convence. É verdadeiro isso. O Senhor diz, o Espírito vai convencer quem? O quê? Virá aquele que vai nos convencer o quê? Da justiça e do juízo. Não é a nossa opinião que convence, mas é a palavra dita e revelada. Então Jesus vem aqui e diz para eles, olha, e Jesus não falou para eles, vocês não têm o Espírito de Deus. Ele só disse, vocês não sabem que tipo de Espírito vocês têm. E às vezes não é que você não tem o Espírito de Deus, é que você não sabe que tipo de Espírito você tem. Falta um pouco de conhecimento. A gente recebeu a Cristo, estamos prontos para o quê? Diga aí, falei aqui quarta-feira, estamos prontos para morrer. Mas para viver, nós precisamos o quê? Desenvolver o nosso conhecimento. Porque se a gente não desenvolver o conhecimento, erramos, tropeçamos no nosso achismo, no nosso engano, e por isso vivemos o quê? Vivemos lutas, problemas, guerras, até mesmo dentro da nossa comunidade, porque não temos conhecimento da palavra. É por isso que Jesus aborda aqui. E a reação deles ali, a reação deles era pautada numa ignorância espiritual. Senhor, o Senhor quer que a gente mande fogo? Imagine. Isso é uma palavra de alguém que não sabe quem é. É a mesma coisa que você está comigo e alguém me afronta na rua, e você que é muito meu amigo, meu discípulo, meu querido, e fala, quer que eu dou umas porradas nele, pastor? Tem uns pastores que vão assim, não, dá mesmo, esse cara aí folgado.
Eu vou dizer, peraí, Anderson, você é forte assim, mas não é esse Espírito que nos dirige agora. Peraí, irmão, não é isso. Porque esses discípulos, a reação deles foi pautada nisso. Ignorância espiritual. Alguém que não sabe o que é. Alguém que não compreendeu o que ele é na plenitude. E a gente pode até ficar errado, pode ter vontade, mas nós não tendo vontade, não significa que nós temos o direito. Às vezes a gente vê alguma coisa na televisão, irmãos, umas aberrações, você fala, não pode nem ser homem, nem um ser humano que fez isso, é um bicho, nem bicho faz, né? Até a gente ofende os animais. Como é que as pessoas chegam a esse tipo de degradação, né? Que você vê umas coisas que eu, às vezes, não gosto nem de ouvir, fico imaginando a loucura que é. Aí, às vezes, você tem vontade de fazer o quê? Fala para mim, sinceramente. De matar, irmão. Tem vontade de estroncar igual uma galinha no pescoço? Você tem vontade de falar, miserável. Vontade de dar um couro nele. Quebrar ele de pau. Tem gente que vai até e diz assim, eu queria que, dependesse de mim, eu matava, fazia morrer. Temos vontade, é natural que isso aconteça. Nos iramos por causa disso, mas não vamos às vezes de fato, porque não temos direito a fazer isso, porque sabemos que tipo de espírito em nós habita. É por isso que o Cristo vai dizer, irai-vos, mas não pequeis. Podemos ter essa reação, mas quando nós paramos e sabemos que tipo de espírito nós temos, balizamos então a nossa caminhada. O que nós vamos fazer? Nós vamos ser, tem misericórdia de mim, Senhor, e tem misericórdia dele. Tem misericórdia por quê? Porque ele não sabe o que faz, é exatamente aquilo que o Cristo fez lá na cruz, quando diz, Pai, perdoe-lhes, por quê? Não sabem o que fazem. Então, quando a gente entende este princípio da palavra, ele diz assim, vocês não compreenderam que vocês são do Espírito Santo. É isso que ele diz. Ele estava dizendo, as reações de vocês agora têm que ser diferentes. A maneira de vocês viverem deve ser diferente. O que Deus quer de nós? O que Deus espera de nós? Falei aqui na quarta-feira. Espera de nós, homens e mulheres, que tenham o caráter de Cristo. É isso que Ele espera de nós. Ele não espera que você seja próspero, que você seja cabeça, que você... Tudo essas maluquices que o meio evangélico inventa por aí, que você seja próspero, que você esteja em honra. Não fala nada disso. Ele diz, olha, que nós tenhamos o caráter de Cristo em nós, e que as pessoas olhando para nós, vejam que nós de fato somos irmãos de Cristo. Citei aqui Romanos 8, 29. Sabe o que está escrito em Romanos 8, 29? Não, pastor, e no 28? 28 eu sei. Todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E o 29 diz o quê? Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou para quê? A fim de quê? De se tornarem parecidos com o seu Filho Jesus. Ele fez isso para que o Filho fosse primeiro entre muitos irmãos. Ele é o primeiro, mas nós precisamos ser o quê? Ser aqueles que nos tornamos parecidos com o Filho. Então Romanos 8, 28 diz, todas as coisas cooperam, para quê? Para que o trabalhar de Deus em nós nos torne parecidos com o seu Filho Jesus Cristo. É isso que Jesus estava dizendo para Tiago e João ali. Estava dizendo para eles. O Espírito que vocês estão recebendo é diferente. João vai nos lembrar, lá em João 16, 8, aquilo que eu falei agora há pouco, que o Espírito em nós nos convence do pecado, da justiça e do juízo.
Então, quando eu entrego a minha vida a Jesus e começo a me relacionar com Ele, o Espírito Santo já habita em nós. O Espírito Santo habita na tua vida. O Espírito Santo habita na minha vida. Se você se relaciona com Ele, se o Cristo mesmo de fato veio morar na tua vida, o Espírito Santo está morando em você. Então, queridos, como depois do Espírito me levar a Jesus, Ele vai fazer o quê? Transformar a nossa vida. Aí Paulo nos chama ao entendimento de que a gente deve ser transformado. De que maneira? O Espírito em nós produz em nós o quê? Frutos. Falei aqui na quarta-feira que o fruto é exatamente a concepção daquilo que Deus trabalhou em nós através do Espírito. Nós temos o fruto, quando nós temos o Espírito em nós, há o quê? O fruto do Espírito. E qual é o fruto do Espírito? Primeiro, amor. Amor. Por que o amor? Mas o amor é primeiro, porque sem amor não haverão alegria, nem paz, nem paciência, nem benignidade, nem bondade, nem delicadeza, nem domínio próprio. Porque se não tiver amor, Paulo vai dizer aos coríntios: posso fazer tudo, se não tiver amor, nada vale. Então, o fruto do Espírito, então imagine, amor. Eles dizem, queremos, Senhor, o Senhor quer que a gente mande fogo. Cadê? Cadê o fruto do Espírito em vocês? Ele está dizendo, cadê o fruto do Espírito em vocês? Que tipo de Espírito? Vocês não têm o Espírito de Deus? Então, há necessidade de amor. Vocês têm que amar essas pessoas como eu amo. A postura do Cristo naquela hora foi exatamente essa. O fruto do Espírito é amor, paz, paciência. Ele estava dizendo para eles, é isso que deve ocupar a vossa mente, a vossa caminhada. Estamos caminhando para Jerusalém, isso deve ocupar a mente de vocês a vida inteira. A vida inteira. É isso que deve ocupar o vosso pensamento. E nós que somos discípulos do Cristo, onde nós paramos? Nós paramos exatamente no Espírito. Nós gostamos do Espírito. O Espírito nos dá o quê? Sensações boas. Quem já falou em línguas aqui? Quem fala em línguas? Levanta a mão. Dá uma sensação boa. Dá ou não dá? Ser visitado pelo Espírito Santo dá uma sensação maravilhosa. É gostoso estar na presença do Pai. É gostoso sentir a presença do Espírito. Mas a gente busca muito o Espírito Santo e o seu poder para essas experiências espirituais. E isso é muito bom, mas nós estamos deixando de lado exatamente esses valores relativos ao caráter e à transformação. A gente vê gente falando no Espírito, dizendo que o Espírito falou, que o Espírito anunciou, gente rodando no Espírito, e você vê, agora com o YouTube aí, e você vê um monte de coisa que fala, é o Espírito Santo. Mas o que falta? Nós vermos, queridos, são esses valores relativos ao caráter e à transformação, que está muito longe das pessoas. O cara fala em línguas, agora em revelação, daqui a pouco está falando palavrão, lá está maldizendo o outro. É isso que o Cristo vai dizer. Vocês não sabem que espírito vocês são. Agora está aqui falando em línguas, está profetizando, está não sei o quê, mas daqui a pouco está o quê? Está como aquela menina, não abençoa. Ele é feia, ele é feio, o Senhor não faz. Tem gente que ora contra, sabia que tem gente que ora contra? E isso é lamentável, sabe por quê? Porque é o que a palavra vai nos chamar a atenção. Nós não permitimos, queremos as coisas que o Espírito quer nos dar, pode nos dar, melhor dizendo, e nós as buscamos. Mas o que acontece? Nós não permitimos o trabalhar do Espírito em nós, para que nós sejamos, Romanos 8, 29,
parecidos como Cristo. E quando as pessoas nos enxerguem, quando as pessoas nos virem, falarem com a gente, não imaginar que nós somos crentes, que nós somos gospel, que nós somos evangélicos, mas que eles olhem para você e vejam o caráter de Cristo e digam: esse é um cristão verdadeiro. É um cristão verdadeiro. Porque você falar que é evangélico, muito relativo, é muito geral, é muito sem compromisso. Mas quando você fala que eu sou um cristão, a coisa muda de figura, porque quem é cristão tem o caráter do Cristo, o Espírito de Deus habita na vida dele, e as atitudes e aquilo que baliza a sua caminhada e a sua vida, é exatamente essa experiência que ele teve com Cristo, e agora ele vive em Cristo, como Paulo diz aos Gálatas no capítulo 2, versículo 20, agora não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então o mestre diz essas coisas para eles, mas diz também que seguir a Jesus é perceber se o meu comportamento é adequado àquilo que eu me propus a viver. Querido, ninguém te chamou, ser humano, ninguém te obrigou, ninguém serve ao Cristo por obrigação, ninguém serve ao Cristo por nenhuma outra motivação, a não ser numa atitude de amor que te envolveu e você entendeu que a única maneira e aquilo que dá razão e sentido à tua vida é você o quê? Entregar a tua vida para Cristo e ter em Cristo a única esperança da tua vida e da tua caminhada. Então, quando você fez isso, como é que você fez? Se arrependeu. Se arrependeu e se propôs o quê? Senhor, eu te recebo como meu Salvador, eu me arrependo dos meus pecados, eu declaro que agora o Senhor, a partir de hoje, é meu Salvador, meu Senhor, meu guia, meu libertador, e a partir de agora, tu és o meu único Deus. O que você fez? Uma proposta. O nosso comportamento, então, a partir de agora, deve ser adequado àquilo que eu me propus nesta oração. É isso que ele está cobrando. O que vocês se propuseram a viver, não é o que vocês estão vivendo, Tiago e João. Não é isso que vocês estão vivendo. Eu aqui me esmerando, eu aqui tentando arrastar samaritano, eu aqui tentando anunciar o evangelho, e vocês estão brigando ainda de religião. Ah, mas Senhor, eles não adoram em Jerusalém, eles arrumaram um monte aí. Como é que é? Gerazim, né? Gerazim, uma só no Gerazim, outra Gerezim. Eles estão adorando lá, e tem que adorar em Jerusalém. Mas eles não têm conhecimento da palavra. É aí que a gente peca toda hora. Porque quando a mulher encontrou a mulher samaritana no poço de Jacó, ela perguntou o que para Jesus? Quem me lembra aí? Oh Senhor, os samaritanos dizem que tem, ela era samaritana. A gente adora no monte lá. Está no monte Gerizim. Será que é lá? Será que é em Jerusalém? E aí vem o Cristo com uma palavra de revelação do Espírito e diz: chegará o dia, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores não vão adorar em Gerazim, não vão adorar em Jerusalém, mas vão adorar aonde? A Deus em espírito e em verdade. Em outras palavras, ele diz, eles vão adorar em qualquer lugar, onde haja espírito e onde haja verdade. Por isso que Cristo nos libertou dele. De que maneira? Que ele foi embora. Ele disse, se eu não for, o Espírito não virá. Nós não temos um lugar para levar as pessoas. Oh, adore aqui que o Cristo está aqui, vamos aqui. Não, não temos lugar. Ele diz, não haverá lugar. Os verdadeiros adoradores, quem quiser adorar em Jerusalém, tem gente que adora, que Jerusalém é o lugar. Outro dia eu vi uma coisa curiosa, até chamei a Canda para ver no Instagram. Eu já fui lá, irmãos. Até já pedi perdão da minha ignorância.
E fui lá no Monte do Muro das Lamentações também, botei aquele quipazinho e fui lá. E tem um bocado de frestas ali, vocês já viram na televisão, onde as pessoas colocam os pedidos. Eu também levei, botei uns pedidos lá. Aí uns dias atrás, eu falei, olha o que o pessoal faz. Aí tem um cara que passa varrendo, tirando um varredor lá, que tem lá contratado pelos judeus ortodoxos, e eles saem varrendo aquela papelaiada toda. E varrendo e jogando no lixo. Eu falei para a Cândida, olha onde vão os nossos pedidos de oração. Para o lixo. Por quê? Porque a religião convencionou que há lugares. O Cristo diz, não há lugares, mulher samaritana. Não é em Jerusalém, não é lá no monte, não é em lugar nenhum. Deus está procurando verdadeiros adoradores. Quando ele diz verdadeiros, ele está dizendo que tem falsos também, que estão adorando em qualquer lugar e a adoração deles não chega. Mas ele diz, e aqueles que verdadeiramente o adorarem vão adorá-lo. Não precisa de lugar, precisa de verdade e espírito para adorar aquele que recebe adoração. Então o que Jesus está dizendo, queridos, é que é necessário uma autoanálise frequente daquilo que nós nos propusemos a viver. Por isso que a gente peca, mas a gente pede perdão. Ele diz, a Bíblia, a palavra diz, lá em 1 João, que se nós, confessarmos os nossos, Ele é fiel para e nos purificar de toda a injustiça. Então nós erramos. O que é isso? Nada mais é do que uma autoanálise daquilo que nos propusemos a viver. A gente fala, puxa, eu me propus a viver em santidade, me propus a ter uma vida reta, Senhor, e eu pisei na bola. Fiquei com raiva de fulano. Né? Teve uns que foram até em vias de fato. Dei um soco em ciclano. Ai, Senhor, tem misericórdia de mim. A gente busca o quê? Essa correção. Nós nos propusemos a viver como o Cristo. Então devemos o quê? Fazer esta autoanálise. Nos propusemos a ser pequenos cristos ou cristãos, como foram primeiro conhecidos lá em Antioquia. Nos propusemos a isso. Agora, lamentavelmente, o que nós nos propusemos a fazer, nós não vivemos. É o que ele estava criticando em Tiago e João. Vocês não vivem isso, vocês propuseram, andam comigo. Acho que Cristo podia dizer, você pega até mal para mim, pô. Vocês falam que vocês são igual eu e vocês ficam aí andando comigo, vai pesar, como é que eu vou? Os fariseus vão dizer, e os teus discípulos aí, Jesus? Não fazem nada, não praticam nada daquilo que você falou. Mas Jesus ficou na dele, porque ele sabia, eles estavam num processo. Então, queridos, muitas vezes, nós escolhemos aquilo que nós queremos viver. Por quê? Porque andamos de acordo com aquilo que nós queremos e não de acordo com aquilo que Cristo quer para nós. E a gente vive assim, pedindo fogo para um lado, pedindo não sei o que para o outro, e aí nós vamos e cantamos, e nós vamos e tocamos, e aí nós vamos e vivemos a nossa vida, não é? Ficamos longe de Jerusalém, estamos no meio da aldeia dos samaritanos, tem gente que nos contraria na nossa fé, e a gente sai dando pancada para todo lado. Por quê? Nossa Jerusalém é de quarta e de domingo, um só vem de domingo às vezes. Fica muito longe, a gente fica em Samaria. Lá em Samaria, o que a gente faz? Manda fogo. Lá em Samaria, a gente vive como? Eu acho isso, eu acho aquilo, que nada. Eu sou crente, mas não sou trouxa. Quem já falou isso? Que a gente quer a todo custo. Dizer que crente só se dá bem. Crente só tem vitória. Eu gosto do Paulo Júnior quando diz que no banquete do Cristo, na mesa, o cordeiro somos nós. Nós que vamos para o sacrifício. Somos nós que sofremos. Jesus, quando chamou os discípulos, disse para eles, olha, eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos.
lá no meio dos lobos, haja como cordeiro. Não fique raivoso e queira agir como lobo também. Haja como cordeiro. Você foi chamado como cordeiro para meio de lobos. Então, quando às vezes pega na gente, a gente tem que sofrer o dano mesmo. A gente, às vezes, como crente, sofre o prejuízo. Tem perdas. Mas nós somos chamados para isso porque nos propusemos a isso. Propusemos a entrar pela porta estreita. Nos propusemos a servir. O que o Evangelho quer mais de nós? Serviço. 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 Agora, se você quer ser servido, querido, você pode ir para qualquer religião, menos vir por o Evangelho. Porque no Evangelho, ele diz, Cristo mesmo diz, eu vim para servir. Então é necessário a gente se abrir para isso, para uma conversão diária na nossa vida, nós mudarmos de caminho, erramos. Ai, pastor, você vive tudo que você prega? Já falei isso aqui várias vezes. Não, lógico que eu não vivo. Mas eu sofro, porque às vezes não consigo fazer aquilo que eu deveria fazer. Mas eu peço perdão todo dia e me arrependo. Eu falo, Senhor, não quero isso. Senhor, eu não quero agir dessa maneira. Eu quero mesmo demonstrar o fruto do Espírito primeiro. Qual é? Amor. Eu quero servir. Estava até brincando com a Canda e ontem lá, e eu falei assim, o que você está querendo? Ela estava lá no quarto lendo um livro, não sei o quê. Você está querendo alguma coisa? Aí ela falou assim, você está querendo servir? Eu falei, estou. Ela falou, me traga um pouco de água lá da cozinha. Aí eu fui lá. Mas não é só servir a pessoa que você ama. Aquela que fica perto de você. Mas é servir o próximo, porque essa é a relação de amor. A nossa relação de amor é isso. Deus fala assim, olha, não adianta vocês só me amarem, é necessário que o amor de vocês seja manifesto em serviço no meio dos irmãos. Por isso que o Evangelho de Cristo não é mais eu, a minha bênção, o meu milagre, o meu isso, o meu sonho, não. O Evangelho de Cristo, o que ele é? É uns aos outros, é a nossa bênção, é o nosso pão, é o nosso Pai, é a nossa oração. Nós estamos exatamente desenvolvendo o papel do Cristo, Romanos 8, 29, nos tornando parecidos ao Cristo, para que eles vejam. A Bíblia diz que Deus quer que os homens vejam isso em nós, e vendo em nós, digam, glorifiquem a Deus através de nós. Sabe onde Deus escolheu ser glorificado? Através do teu irmão. Você abençoa o teu irmão, Deus é glorificado. Às vezes a gente não quer muito papo. Aquela menininha da oração não quer muito papo com a Elisa, não. Mas ama a Deus. Porque a Elisa é feia. E essa relação de amor que a mãe estava tentando ensinar para a menina não existe, porque se você diz que ama a Deus, a quem? Como é que você diz que você pode amar o teu irmão que você vê? Essa é a manifestação. Então, muitas coisas que acontecem na nossa vida de errado, e aqui eu vou terminar, e não dão certo, e a gente é em função da nossa teimosia. O que não deu certo, pastor? Eu orei. Teimosia. Nosso jeito teimoso de ser, nosso jeito teimoso de viver, nossa maneira errada. Por quê? Porque nós não fazemos esta autoanálise constante. Como é que eu estou caminhando? Senhor, como a Cândida falou agora há pouco, antes da oração aqui, o que é que de fato agrada a Deus? A gente pensa que agradar a Deus é fazer coisa para Deus. E a gente entra num ativismo, é obra de Deus. Teve uma época na minha vida, queridos, que eu fui iludido, dizendo que tudo era obra de Deus, obra de Deus. Aí depois eu descobri que era obra para os homens. Era obra para a instituição. Porque às vezes o que Deus espera de você, querido, não é você ficar louco para fazer. É você estar louco para estar presente. Estar na presença dEle.
O Evangelho nos ensina a estar. A religião nos ensina que a gente faz, porque se a gente fizer, a gente vai receber. Mas a grande bênção é estar na presença dEle. É estar na presença dEle. Deus te quer na presença dEle, porque na presença dEle há o quê? A provisão, a suprimento, a direção, a conhecimento e a revelação para a tua vida. Quando a gente entende isso, queridos, então a gente começa a agradar a Deus e não está preocupado em agradar os homens. Paulo diz aos Gálatas no capítulo 1, no versículo 10, diz: eu não estou preocupado, eu passei a vida inteira agradando os homens. Eu quero agradar é a Deus. Esse é o trabalho que precisamos. E eu quero dizer uma coisa para você, tem que ter coragem, sabe por quê? O que nós vivemos hoje é o contrário. O Evangelho é o contrário da religião. A religião põe você em primeiro lugar. O Evangelho diz, se você quer ser o maior, então sirva todo mundo. No reino de Deus, quem quer ser o maior, torne-se o menor. O mestre quis dizer que seguir a Cristo é perceber também que Deus tem uma expectativa de nós. Fiquei imaginando a cara de Jesus, quando Deus fala: Senhor, quer que mande fogo? Imagina. Eu fiquei imaginando, como é que Jesus falou: misericórdia, como é que pode, meu? Os caras querem mandar fogo. Queridos, a palavra vai nos chamar. Filipenses 2,12. Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Essa versão está diferente. Deus espera de nós, queridos, que a gente desenvolva a nossa caminhada e a nossa salvação. Deus tem expectativa. Todas as vezes que você pratica algo que não tem nada a ver com o Espírito de Deus, vou usar a palavra aqui, Deus fica frustrado. Não existe isso na teologia. Mas tipo assim, fica desapontado. Ou tipo assim, Deus gostaria, Ele tem uma expectativa de que você cresça. Porque João 15, ele diz o quê? Que nós precisamos fazer o quê? Dar frutos, e o nosso fruto precisa permanecer. Não há como caminhar com Cristo e ter o Espírito Santo e não ter o fruto do Espírito, a gente não ver o fruto disso. Ele está dizendo, é necessário que nós atendamos à expectativa do Senhor. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. É isso que ele disse aqui para os discípulos. E é isso que eu quero dizer para você nesta manhã. E perguntar, que tipo de espírito habita a tua vida? Que tipo de análise você faz da tua vida? Qual é a expectativa que você acha? Será que Deus fica desapontado ou se Deus se alegra com as tuas atitudes e com as tuas posturas? Você tem errado porque você fez coisas porque você achava, ou você tem errado porque não tem conhecimento da palavra? E aí Jesus, o que ele fez? Os repreendeu, e a Bíblia diz que ele foi para outra aldeia, para outro lugar. O que ele quis dizer para nós, e o que ele quer dizer para mim e você nesta manhã? É necessário nós termos o conhecimento de Deus, o caráter de Deus, os atributos de Deus. E que nós possamos ter em nós isso, porque da nossa caminhada, ou melhor, disso depende a nossa caminhada. Aí nós reagimos, isso baliza a nossa caminhada. Como é que nós vamos ser? Como é que nós vamos reagir com as notícias que vamos receber? Porque Jesus disse, no mundo tereis o quê? Aflições. Mas como é que eu reajo a isso? Depende do conhecimento que eu tenho,
do Espírito que em mim habita e daquilo que Ele precisa produzir na minha vida. Então a gente faz essa análise, e eu não estou falando aqui para nenhum cara perfeito. Aliás, o que o Senhor estava dizendo aqui, estava dizendo para eles, e Jesus não os condenou no sentido de, vocês não precisam andar mais comigo, que vocês estão fora. O que Jesus disse, vocês precisam corrigir a caminhada de vocês e a maneira de vocês pensarem. O que Ele quer de nós? Super-homens, super-mulheres? Não. Ele quer de nós corações convencidos de que pecamos, erramos, mas Deus é um Deus de amor, de misericórdia, e para aqueles que desejam assumir o compromisso que tiveram, Ele está pronto a nos perdoar e nos restaurar. Convido você hoje a esta restauração. Convido você hoje a fazer um autoexame, uma autoanálise da tua vida. Convido você hoje a buscar na palavra conhecimento para você desenvolver a tua salvação com temor e tremor. Quero convidar você a ficar de pé.